Aboru aboye aboxixê, boa noite, boa semana, essa segunda de friozinho gostoso, bem aconchegante, né? Para comer uma sopinha, bem legal. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez para nós conversarmos sobre Fá Orunmila, sobre filosofia Yorubá, sobre a vida. Então, nas últimas lives, a última foi sobre o Odum Ifá, que saiu agora, no ano que entrou, 10.063. A penúltima foi sobre o que é o Odum Ifá, para que serve, né? Então, a gente interrompeu aquela sequência de facilidade, alegria e glória que eu tinha feito, aquela trilogia, né, dessas 3 lives, né? Então, o que acontece? Hoje, nós vamos entrar de novo dentro desse assunto, né? Do que traz a facilidade, a alegria e glória, porque Ifá nos traz todo aquela bússola que nós precisamos para a nossa vida. Ele traz o Odu, né, que está em Osobo, que está em Ire, o que é bom, o que é mal para a nossa vida, toda a orientação que nós precisamos, né, para problemas de momento, para consultas de momento, ou para a vida toda, um Ixefá, um Itefá, um Essentaie, né? Enfim, ou a consulta do ano, que é a do Odum Ifá, ele nos traz toda a orientação a ser seguida, né? E então, para que nós tenhamos facilidade, alegria e glória. Então, nós cumprindo esses determinações, né, tendo cuidado, zelando pelos nossos EOs, a vida vai se tornar muito fácil. Mas tem coisas que são assim muito importantes que a gente se antene, que a gente esteja antenado para que realmente as coisas fluam na nossa vida, porque a parte mágica, a parte do ebó, né, é que é a mais simples. A gente faz a magia, o ebó, consulta, segue as orientações e tudo tende a melhorar, tudo tende a se equilibrar. Mas a nossa parte, onde é que fica? O nosso dia a dia, o nosso cotidiano, como fica? Qual é a chave, né, de ignição para essa facilidade, essa alegria, para chegarmos à glória, para chegarmos a algum objetivo, para chegarmos à plenitude, né? E dali por diante se manter na plenitude. Ali por diante poder sonhar, poder planejar coisas boas, planejar realizações, edificações, né? Onde é que está a chave disso, né? O que dá o arranque nisso, né? A questão do julgamento. Foi uma coisa que eu falei rapidamente em outras lives, né, que é muito importante, mas que realmente nos atrapalha muito, né? Vamos dizer que seja um EO geral, né? E é um EO imputado na cabeça da gente desde muito tempo, desde o início do nosso a nossa filosofia ocidental, nosso comportamento ocidental, esses inputs, né, de competitividade, né, de querer ser melhor, do que querer ser o outro, querer ser mais que o outro, né, sempre se medir a partir do outro, né, o que o outro está pensando, né, o que vão dizer, né, como o que estão fazendo, né, tanto em relação ao julgamento que a gente tem pela gente mesmo quanto pelo outro e a ideia que a gente faz do julgamento do outro em relação a gente. Então isso é uma perda de tempo muito grande. É uma perda de tempo porque ao invés de que a gente siga um caminho, siga uma direção, coloque tenacidade no que a gente mais almeja, nos nossos objetivos, essa preocupação, esse pensamento, né? O que estão pensando de mim? Né? Ou eu me acho muito além do que eu posso ser, ou eu acho tanto positivo quanto negativo. Esse julgamento nos atrapalha,
né? A partir do momento que a gente para, né, de pensar no que deve de pensar na nossa vida, de focar no nosso mundo e ficar focando no do outro. Muitas vezes até são personagens, são novelas, são coisas que as pessoas dão uma importância enorme, muito mais do que a importância do que da sua vida, né? Então aquela coisa, o fulano aconteceu tal coisa com a vida dele e ele não deveria ter agido dessa forma. Ele poderia ter feito outra coisa, ele poderia ter feito melhor. Se eu fosse ele, ou se eu estivesse no lugar dele, eu teria tomado determinada atitude. Eu teria seguido por este caminho, né? Mas é como diz o Osho, né? Se você não viveu algo, o que você diz não é verdade. Quer dizer, se eu não vivi aquela experiência, e aquela experiência não é uma experiência similar àquela. Ah, eu já passei por isso. Não, passou por isso em outras condições. Passou por isso com outras pessoas. Eu sou uma pessoa. Aquela é outra. Aquela situação, por mais semelhante que seja, é outro enfoque. Então, não se pode julgar a atitude do outro, né? Porque sempre tem aquele que eu faria melhor, eu não teria ido por ali, isso não foi coerente. Quer dizer, esses julgamentos todos é uma perda de tempo enorme. E tempo, tem gente que diz que tempo é dinheiro, tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Porque o dinheiro a gente ganha, a gente gasta, né? Até pode perder muitas vezes, mas ele é feito para gastar mesmo. Se economiza porque se quer alguma coisa, mas o dinheiro não é a vida. A vida, o tempo é a vida. Nós temos um tempo, período de vida, e esse período, né, quando nós gastamos mal, é a nossa vida. O nosso tempo, então, é a nossa vida. Ele é impagável. Então, o trabalho, por exemplo, uma pessoa trabalha um período de 6 horas por dia, né, de tal hora a tal hora. Aquele momento ali ela está dando a vida dela. Não tem preço, ela tem uma remuneração, logicamente, mas na verdade não tem preço a vida dela. Então qualquer trabalho que se faça, por menos ou mais valorizado, que isso fica para uma outra live até, sobre a questão do valor, né? Preço e valor, né? Porque às vezes a pessoa diz, é folgado o trabalho dele, é uma coisa que ele gosta mesmo, ou é uma coisa que fica sentado só conversando com as pessoas, né? Eu ouvi isso muitas vezes, porque eu trabalhei em turismo, trabalhei sempre com gente, trabalhei sempre falando, então eu ouvi muito assim, o teu trabalho é folgado, o teu trabalho é nichoso, né? Não é assim, porque o tempo que a gente dispõe, né, o tempo que a gente gasta com determinada função, seja ela qual for, braçal ou intelectual, né, e muitas vezes as pessoas ficam uma pilha de nervos em determinados trabalhos porque lidar com o público não é fácil, e tem pessoas que lidam com pessoas doentes, como agora mesmo tantas pessoas estão lidando com esse Covid, estão lidando com essa tal de pandemia, né? Então vendo os parentes sofrendo ali, nervosos, muitas vezes estúpidos, os próprios pacientes estúpidos também, né? Então isso leva sempre a gente também a julgar, né, a atitude do outro, né? Essa coisa de sempre estar focado no outro, né? Focado, não fugindo do nosso problema. Muitas vezes nós temos problemas muito mais sérios para resolver, empurramos com a barriga, mas crucificamos alguém. Então é normal se ver assim, em uma reunião, a tal de fofoca, né? Até no batuque, às vezes a fotoca, né? Quer dizer, vou fazer fotoca. Aí teretetê, tratatá. E, numa religião, as pessoas se reúnem para fazer uma religião e a coisa pende para o outro lado, né? Pende porque para falar mal de alguém, para falar da roupa de alguém, para falar da festa da outra pessoa, ou da casa que não estava bonita, ou que estava feia, ou que não estava terminada, estava mal pintada. Mil e uma coisas que fogem completamente do real objetivo, né? Que seria ir numa reunião,
espiritual, num culto, num batuque, num xirê, né? Então, em vez de rezar, como muitas eu via na igreja católica na minha infância, as pessoas vão rezar, mas estão preocupadas com a roupa, repetiu a roupa, fulana andou fazendo isso ou aquilo. Então, em todos os âmbitos, né, no trabalho, nas religiões, dentro da família, né, sempre tem a questão da perda de tempo com o julgamento. Eu não estou aqui dizendo isso tudo porque eu sou uma pessoa perfeita, porque eu também não julgo, não. Isso é, é uma consciência que eu estou trazendo, tá? Que é vamos dizer assim, um alvo, né? A gente tem que se propor, vamos dizer assim, né? Ter essa consciência e se propor a mudar para melhor seguindo isso. Não vou dizer que nunca eu seja supra-humano, que também não faça isso. Imagina, quase 60 anos julgando a vida inteira, né? Sendo ensinado a julgar, aprendendo a julgar, estando dentro de um mecanismo, né, de vida que o assunto é julgamento, sempre tem alguém para ser crucificado, sempre tem o Azazel, sempre tem o bode expiatório para que a gente possa julgar. E muitas vezes as pessoas escondem, né, minha mãe sempre disse, macaco olha o teu rabo, né? Então a gente tapa o rabo, né, o macaquinho tapa o rabinho dele, para quê? Para mostrar o rabo do outro, porque daí o dele não aparece. Então, quando se julga também, se coloca a atenção sobre determinada pessoa, né? Como eu estava dizendo, como aquele que vai ser crucificado, né? Aquele ali que é o Azazel, que é o bode expiatório, que vai lá para o deserto com os pecados todos que se fala no ouvido do cabritinho, né? Aquele ali, então, se coloca atenção sobre ele, né? Aí depois passa, sempre tem mais uma outra vítima e assim por diante. As coisas vão por este caminho até que chega um ponto que ninguém presta, né? Ninguém mais... E até mesmo dentro da religião, dentro do Ifá, se vê a pessoa fica cuidando mais do EO de uma outra pessoa do que o seu próprio, né? O fulano, tu não pode fazer isso, mas deixa ele sabe o EO dele, né? Cuida do teu, né? Ifá falou que o teu é aquele ali, tu não quer, tu quer descumprir, azar o teu, né? Até tem uma música do Caetano, né, que ele diz: não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim. Então, cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é, né? Então, às vezes a gente está julgando a pessoa porque, eu acho que tu não está bem, e a pessoa está muito bem, ela gosta de sofrer, o problema é dela, né? E está ali achando, né? Eu acho que fulano não, eu acho, não, esse acho, né, a gente tem que achar da vida da gente. Será que eu estou bem? Como estou? Eu estou bem, eu estou fazendo o que eu quero, né? A minha saúde física está bem, minha saúde financeira está bem, a minha aparência está bem. Como é que eu estou? A minha casa está bem, está confortável? Eu tenho que achar sobre mim, me questionar sobre mim. Porque eu acho sobre o outro, que diferença vai fazer? Né? Uma mãe se preocupa com um filho, alguma coisa assim, normal, né? Um filho mas às vezes a pessoa mal sabe que a outra existe e aquela outra está preocupada, assim como na novela, né? Se leva para a vida toda essa situação, né? Ficar de olho no outro, né? Ficar preocupando com o que o outro faz, o que deixa de fazer, né? Será que o que ele tá, o que não tem sentido. Então tudo isso nos desvia para o nosso caminho, né? Isso independe até de pessoas que seguem a religião ou Ifá ou não, né? Isso é uma coisa que quando se vê uma pessoa às vezes que cuida da sua vida, que está focada no seu mundo. Mas a fulana não vai lá, não sei o que, a Beltrana não faz isso, não se junta, está isolada, ela está cuidando da vida dela, está estudando, está trabalhando, está fazendo a vida dela.
Então, quando a gente consulta Ifá, a gente consulta porque quer. Se a gente não quer mudar, não deve de consultar nem Ifá, nem Exu, nem Orixá, nem Búzio, nem nada. Porque se a gente quer simplesmente ter um aval do Orixá, ele não vai nos dar. Ele vai nos orientar. Tem pessoas que vêm já, assim, tem alguns sacerdotes aqui que devem estar assistindo ainda, não abri para ver quem é que está, mas assim, já vou te dizendo, não vai me dizendo, só um pouquinho, deixa eu falar primeiro, depois, porque a pessoa já vem com aquilo arrumadinho. Eu só quero confirmar uma coisa, né? Chegando a consulta assim, eu só quero confirmar uma coisa, só um pouquinho. Depois, tu pergunta, tu confirma, mas deixa eu olhar, Odu, deixa eu olhar a situação e ver o que está acontecendo e vendo o que tem que ser feito. Porque elas já trazem um bolo pronto. Né? Por quê? Porque já julgaram esse e aquele. E normalmente é tudo envolvendo outros. Né? Ela é a certa e todo mundo está errado. Então tem que mudar esse, tem que mudar aquele, tem que mudar aquele outro. E muitas vezes não tem nada a ver com a vida dela. Né? Ou eu estou enfeitiçado. Então é muito mais fácil fugir de si julgando os outros. Né? É muito mais fácil fugir de si, julgando tanto para o bem quanto para o mal. Porque às vezes aquela admiração extrema. Eu tenho muito medo quando a pessoa mal te conhece e já tem aquele, eu te amo, tu é maravilhoso, porque esse julgamento extremo também, né, essa idealização instantânea, esse amor instantâneo, não dura 2, 3 meses. Né, porque a pessoa fantasia, idealiza aquilo dos outros por conta dela. Né, ela espera coisas. Né, e se aquilo não se cumprir, se não for aquilo que ela idealizou em relação a outra pessoa, a pessoa vira um diabo depois. Assim como tudo que se idealiza muito. Né? Uma coisa é almejar as coisas, é planejar as coisas. A outra é idealizar. Né? Porque a idealização tem como resultado a frustração. Então, o que seria ideal, vamos dizer assim, né? Fica meio redundante, mas se planejar, né? Mas estar aberto para o que pode ser melhor, né? O que pode me surpreender. Né? Então eu vou por aquele caminho, mas também deixar, vamos ver o que vai rolando, né? O que vai acontecendo nesse espaço, né? E que tem orixá, claro, a gente vai fazendo as coisas, vai sentindo as dificuldades, vai consultando, vai se orientando, vai se encaixando. Né? E as decisões mais sérias a gente logicamente toma a partir das consultas, né? Quando está fora do nosso controle também, porque tem coisas que não precisa estar consultando. Né? O que foge do nosso controle, o que foge da nossa consciência, do que está nebuloso, né? Logicamente que os orixás vão nos dar respostas exatas, né? E Fá vai dar-nos respostas exatas para tudo que nós precisarmos. Né? Dá uma olhadinha, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, dar boa noite no pessoal. Né? Aqui, pro início, aqui. Ih, o que eu fiz aqui? Já fiz coisa errada. Tá tudo... já errei tudo aqui. Saiu outro lugar aqui, meu Deus, o que eu fiz aqui? Não dá pra mexer muito aqui. Aqui... Nelma... Guta... a Buruaboye, a Boatossure, ela tá lá embaixo. Eu tô aqui em cima, ela tá assistindo lá de baixo, né? O William, boa noite, Nhé. Cici Valadares, boa noite. Eduardo, meu irmão, Ado do Chum, boa noite. Marcelo Silva, boa noite. Tudo bom? Quanto tempo? Rogério, boa noite. A Nica Ferrari está assistindo também, boa noite. João, boa noite. João Francisco, João Bombada. Ana, Cláudia, boa noite. Painho, boa noite, querida. Guta contrata as gargalhadas que eu estou escutando aqui de cima. Então, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui, meus fiéis escudeiros.
Às vezes dá para ver umas bolinhas aqui, mas não dá para identificar muito bem. Quem não escreve aqui fica difícil de ver. Então, alguém tem alguma dúvida, algum posicionamento sobre o que a gente está falando aqui? Podem se manifestar. Eu vejo os coraçõezinhos com as carinhas ali, mas não dá para ver quem é. Não dá para ver muito bem quem é que está entrando, né? Que está curtindo, porque se não escreve aqui fica difícil da gente ver, né? Ah, mãe Shirley, Mariante, oi, boa noite. Então, Dayana, tudo bom? Quanto tempo? Que legal. É bom a gente ver as pessoas aqui que a gente não vê há tempo. Também faz live e dá pra matar a saudade um pouquinho também, né? Então, ninguém tem nada pra colocar, nada pra colaborar ou pra perguntar. Acho que tá todo mundo com frio, com vontade de deitar, já é tarde, né? Quase 11 horas da noite, né? Então, acho que era isso, né? Se ninguém... Eu acho que eu já falei tudo que tinha para falar sobre julgamento, né? E é isso então, né? Então vamos dar boa noite, né? Ninguém quer participar. Até segunda que vem. Espero que tenham gostado da live, né? E fica lá no Evelyn, boa noite. Essas lives todas ficam lá no meu canal do YouTube, né? Então quem assiste, faz favor de, né, colocar lá se inscrever, né? Dar o like lá, as coisas lá que tem do coisa, que eu fico bem agradecido. Tá bom? Um beijão para vocês, uma boa semana, fiquem com Deus, durmam com os anjos.